do deputado Rafael Nunes, no fundo, como é que, enfim, acompanhou esta questão e a forma como nós estamos a responder às situações que vão acontecendo. Antes de mais, boa noite boa noite aos colegas que estão aí no painel, eu cumprimento também as pessoas que assistem a este debate. Eu antes, permita-me que comece com uma palavra de solidariedade para todos aqueles que realmente sofreram com este temporal no passado fim de semana e que perderam os seus bens. Acho que é necessário realmente termos uma palavra de conforto para essas pessoas e de facto, uma vez mais, a Madeira infelizmente sentiu diretamente a fúria da natureza e a força da natureza em mais um daqueles eventos extraordinários do ponto de vista climático. Nós sabemos, e isto para complementar também o que foi dito, nós sabemos que a Madeira tem uma especificidade muito própria do ponto de vista orográfico e até pela alta densidade populacional e que torna a região numa região de alta vulnerabilidade a estes eventos extremos. Sabemos que é impossível prever com exatidão a potência destes eventos, não podemos evitá-los, e há que atuar no sentido da mitigação. E nesse sentido, se calhar, pegava também nas palavras do colega Brício Araújo, que falou ao nível da prevenção, mas falou também ao nível da obstrução. E neste sentido, eu não posso deixar de alertar também e de lamentar até que estas situações não sejam tomadas também como alertas para que se deixe de cometer o que eu entendo ser autênticas aberrações do ponto de vista do ordenamento territorial, quer ao nível do planeamento, mas também quer ao nível da construção, como referiu o deputado Brício bem, na construção de infraestruturas. Até há bem pouco tempo ouvimos na questão da Ponta Delgada de vias que estavam a obstruir linhas de água e que teriam de ser corrigidas, mas também ao ponto de outras situações mais a montante, como são o caso do desordenamento das nossas serras. Mas eu gostava, se calhar, de referir 2 ou 3 casos que já temos tido a oportunidade de levantar em plenário e que são autênticos, não diria catalisadores, mas até autênticas bombas de relógio no que concerne a este tipo de eventos. E refiro-me, por exemplo, à Ribeira Brava. Existiram obras de suporte da Ribeira, existiram obras de canalização da Ribeira e temos uma Ribeira que atualmente está estrangulada, não tem qualquer tipo de área para perda de energia cinética, portanto a água vem canalizada desde a meia serra até à vila e temos casos graves de depósitos de inertes que ficam mesmo junto à beira da Ribeira. Portanto, quando existem estes acumulares de água, quando existe esta potência toda acumulada, todos estes inertes vêm por aí abaixo. Temos casos ainda mais graves que, quando chegam à vila, apanham as 2 principais estruturas de socorro da Ribeira Brava, o quartel dos bombeiros e o centro de saúde, que estão dentro da Ribeira, estão em zonas de risco. Portanto, como é que podemos ter 2 estruturas de socorro à população que, em caso de emergência, ficam completamente inoperacionais, ficam completamente alagadas e que comprometem a eficácia das operações de socorro? Portanto, do seu ponto de vista, essas infraestruturas que refere Rafael Nunes, do seu ponto de vista, essas infraestruturas, nomeadamente o quartel dos bombeiros e também o centro de saúde da Ribeira Brava, deveriam ser deslocalizados daquela zona? Sim, sem dúvida, porque aí é que está, nestes casos mais graves, obviamente que este fim de semana, apesar de toda a água que correu, não foi tão grave, por exemplo, como no 20 de fevereiro, do ponto de vista da inoperacionalidade destes meios. Mas em casos mais graves de ribeiras completamente entupidas, como é que o quartel dos bombeiros consegue mandar uma viatura cá para fora para socorrer a população? Mas permita-me só terminar também com a questão das unidades energéticas da ilha. Nós temos um caso flagrante na Ribeira dos Corridos, uma ribeira que está suprimida em 2/3 da sua dimensão, e basta olhar para os arcos que compõem a ponte da Ribeira, 2 deles estão completamente obstruídos, e o único que está desimpedido para a passagem das águas tem uma central de gás natural altamente volátil e que também fica ela em plena zona de risco. Portanto, nós temos aqui a central da Vitória em cima e temos esta estação de gás natural em baixo, altamente, que é uma questão perigosíssima, que ao ser atingida pode provocar... Portanto, do seu ponto de vista, ainda há muito a fazer em termos de ordenamento do território. Em termos de ordenamento do território, em termos de ordenamento florestal, esta região precisa realmente de um pulso firme, precisa de uma intervenção muito mais solidificada, muito mais estruturada, que permita realmente prevenir futuros desastres e prevenir futuras situações. E como é óbvio, como disse o deputado Brício hoje muito bem, que vise e que se foque na segurança das populações e dos seus bens. Lopes da Fonseca, também o seu olhar sobre este texto. Rafael Nunes, as questões do ordenamento do território, que de certa forma já abordou aqui, são questões que devem estar sempre na ordem do dia e é preciso
permanentemente estar a olhar para elas? Sim, sem dúvida. Eu não compreendo até como é que se fazem declarações, e o deputado de princípio me perdoa, mas fenómenos recentes, os aluviões e todas estas tempestades têm tudo menos de recente. Aliás, tivemos um exemplo muito claro, salvo erro, em 93, em outubro de 93. Tivemos outro evento em 2010, quer dizer, não é recente, nem pouco, nem mais ou menos. A questão aqui que se coloca é que... Mas, entretanto, também alguma coisa já foi feita, não é? Portanto, não tínhamos os níveis de precipitação, nunca tivemos estes níveis de precipitação. Portanto, se o tal Rafael Nunes está a meter aqui dados eventos extremos resultantes deste género de alterações, como é óbvio, têm surgido e, aliás, fazem parte da história. Se formos um pouco mais atrás, até encontramos diversos eventos deste género. Mas permita-me só dizer que realmente, do ponto de vista da prevenção, e se formos diretamente, por exemplo, o ordenamento florestal, pouco ou nada tem sido feito, muito tem sido propagandeado, muito tem sido financiado até, mas de facto basta uma visita às nossas serras para vermos serras completamente despidas de vegetação, completamente abandonadas às infestantes, completamente até potenciando até a ocorrência de incêndios florestais, e pouco ou nada tem sido feito, e isto é preciso denunciar. Mas permita-me também que faça uma reflexãozinha em relação ao combate político pré-eleitoral, que foi esta a expressão que foi usada. De facto, se alguém fez um combate político pré-eleitoral foi Pedro Calado, nas suas declarações que lhe ficaram muito mal e que foram acompanhadas por alguns representantes sociais-democratas, até nas redes sociais. É incompreensível, é completamente não se consegue aceitar que se aproveite uma catástrofe para fazer política barata e para atacar os municípios de cores partidárias contrárias ao governo, quando a pergunta contrária podia ser muito simples. Quer dizer, neste aspecto, estes autarcas portaram-se mal, não faltou a limpeza, faltou a prevenção, e o 20 de fevereiro? Quem é que estava na Câmara do Funchal em fevereiro de 2010? Quem é que permitiu que a cidade ficasse da forma como ficou? Portanto, se quisermos fazer acusações diretamente aos municípios, temos que ter esta pergunta em cima da mesa, temos que ter este género de considerações. Não fica bem ao Sr. Vice-Presidente fazer estas declarações quando os danos foram de longe muito superiores em fevereiro de 2010, apesar dos índices de pluviosidade terem sido muito inferiores aos ocorridos neste fim de semana, aliás, como ainda hoje foi referido por Vítor Prior, por delegado... Rafael Nunes, mas independentemente das questões de natureza política, que eventualmente podem merecer essas leituras, do seu ponto de vista, há ou não razão, ou vê ou não alguma razão naquilo que foi dito, nomeadamente à forma como se trabalha em termos de prevenção? Foi dado aqui o exemplo da Estrada Monumental. Neste momento, Gil, temos de dizer que é óbvio que houve trabalho de prevenção em todos os municípios, Santa Cruz, Funchal, Santa Cruz. E também da Lota, não é só os argumentos do PSD, da Lota que foi do governo. Casos de situações alarmantes neste género de eventos. Houve realmente uma melhoria, quer nos municípios, quer em termos regionais, mas há muito ainda por fazer. Há situações que têm de ser resolvidas rapidamente, com o prejuízo realmente de termos situações muito mais graves no futuro. Não nos esqueçamos que todas estas situações, em termos de alterações climáticas, têm vindo a se agravar, está à vista de todos. Estamos a falar dos ventos no aeroporto que estão a aumentar de dia para dia, estamos a falar do aumento deste género de fenómenos de precipitação intensa, estamos a falar no aumento de temperaturas que levam a verões mais secos, a verões mais extensos, que aumentam o risco de incêndios. E, como é óbvio, nós temos de mitigar estas situações, fazer tudo o que é possível no nosso alcance para promover políticas de prevenção e, sem dúvida alguma, que o ordenamento do território é uma área em que tem de ser atacada já e de uma forma cirúrgica. Eu vou dar a palavra ao Lopes, mas o Vítor Freitas há pouco não tem a ver com a questão, parte. Não, a questão da Lota. Que foi aqui referida, pois não faz algum sentido. Vamos ouvir a opinião do deputado Rafael Nunes sobre esta questão. Do seu ponto de vista, faz sentido aquilo que é reclamado, nomeadamente nesta petição que já deu entrada ou que está a ser tratada aqui ao nível da Assembleia Legislativa? Ou seja, os imigrantes eventualmente terão razão de queixa da forma como o programa está desenhado, que não contempla aqui os que regressam à Madeira. Na audição não ouvi ninguém. Eu não sou dessa. Até porque a própria legislação mas a primeira comissão. Não ouvi ninguém reclamar. Que este diploma apenas se aplica a quem se sediaria em Portugal continental. Portanto, faz todo o sentido. Mas permita-me só começar por louvar a base desta iniciativa.
Uma vez mais, temos de louvar a parte da cidadania participativa, de todos destes 427 elementos que trouxeram esta medida, que vai permitir que esta medida seja discutida em plenário, e que foi aceita, até estranhamente, uma vez que o PSD tem um historial um tanto ou quanto obscuro nas petições públicas. Lembramos, por exemplo, das petições sobre o desgaste dos docentes, com 3.600 cidadãos que foram ignorados e recusados. Mas 300 já são os não foi permitida que o seu diploma fosse fundamento. É a comissão. A outra também foi a comissão. Permita-me dizer realmente que estes apoios são importantíssimos para quem regressa e, de facto, acho que é importante também, porque nós também temos um papel informativo neste género de programas, de informar exatamente às pessoas o que está em causa. Porque, no fundo, este programa permite que quer os imigrantes, quer os familiares dos imigrantes que iniciem esta atividade laboral na sua terra de origem, atualmente com a redação circunscrita a Portugal continental, possam, de facto, ter acesso a estes apoios, desde que iniciem um contrato de trabalho ou por conta de outra, ou criando uma empresa ou um emprego próprio. Mas a este valor, a este apoio, acresce ainda um pequeno apoio nos custos de viagem para Portugal, quer do destinatário, quer da sua família, bem como o transporte dos seus bens de volta para a sua terra de origem, mas também, e isto é muito importante que se diga, nos custos com o reconhecimento das qualificações académicas ou profissionais destas pessoas. E isto é importante referir, porque neste caso é mais ou menos, aproveitando aqui o provérbio popular, isto é dar o anzol e a cana de pescar e não dar o peixe. Isto é permitir uma ajuda básica para que estas pessoas possam reconstruir as suas vidas e possam trazer este benefício também para o nosso país. Portanto, entendemos que é fundamental que estes apoios sejam trazidos, sejam dados a todos os portugueses que, por alguma razão, tiveram de sair do seu país e que querem agora regressar, mas aqui verifica-se que existe uma uma sobreposição das questões político-partidárias aos interesses dos madeirenses. Portanto, entendemos que esta seria uma situação em que estaríamos todos de acordo e que seria uma situação que seria certamente resolvida com diálogo entre os governos. Quer dizer, se a parte fiscal poderá ser, de certa forma, fornecida, entre aspas, pelo Governo da República, todos os restantes financiamentos podiam também ser garantidos pelo Governo Regional. Portanto, teria de haver aqui um diálogo entre os diferentes governos para que se criasse esta situação que é da mais elementar justiça e, aliás, é da mais elementar importância, quer para estes portugueses que regressam, mas também quer para a região, quer para o país, que precisa destes regressos. E relembrava também que Portugal e a região em particular continuam a enfrentar desafios muito complexos na questão demográfica, no plano demográfico, e é de facto importante garantir que estes mecanismos, que estas formas, que estes mecanismos facilitadores do regresso dos imigrantes possam, de certa forma, atuar nesta compensação com o déficit demográfico que temos neste momento. Mas temos que garantir que todos, e repito, todos os imigrantes que regressem a Portugal, quer ao território continental, quer às suas duas regiões autónomas, possam ter estes apoios, independentemente do lugar onde são empregados, independentemente do lugar onde venham a residir. Uma vez mais, defendemos o que já defendemos anteriormente, até mesmo no programa Parlamento, não pode, de forma nenhuma, haver discriminações entre portugueses do continente e os portugueses da ilha. É necessário e é imprescindível garantir o que já cá foi referido pelo deputado Lopes da Fonseca, o princípio constitucional da igualdade. O princípio da igualdade de oportunidades, quer para os portugueses continentais, quer para os portugueses regionais das regiões autónomas. Portanto, neste sentido, nós defenderemos sempre este contacto entre os dois governos para que, de certa forma, que se entendam os executivos para que, uma vez mais, que os interesses político-partidários não se sobreponham aos interesses dos cidadãos destas regiões. Rafael Nunes, acha que esta é uma matéria que devia ser alvo de consenso, nomeadamente ao nível do Parlamento da República? Isto devia de ser consensual ao nível de toda a sociedade. Estamos a falar, nós somos uma terra de imigração. Todos nós temos na família um imigrante que gostaria, sem dúvida, de regressar à sua ilha. No fundo, e para que as pessoas entendam também, nós não estamos a dar dinheiro ao disparate. Nós estamos a garantir que estas pessoas possam construir a sua vida no nosso país, a Assembleia da República, peço a vossa atenção para ouvirmos, também mais valias do ponto de vista da qualificação profissional. Temos falta de profissionais. Estes imigrantes poderiam também ajudar o país a se reerguer, ajudar a região a se reerguer e, de certa forma, aproveitarmos estas mais-valias destes portugueses, que são nossos conterrâneos, são nossos cidadãos, que querem regressar, que têm todo o direito a regressar
e nesta forma nós estamos a dar apenas um pequeno apoio para garantir que eles conseguem regressar com sucesso a esta região e possam também trazer mais valias à região. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, sem dúvida alguma, isto é uma situação que tem de haver consenso, quer entre os parlamentares, quer entre os governos, entre os executivos e entre toda a sociedade, porque acho que todos nós temos a beneficiar deste consenso. Quer os próprios imigrantes que regressam, quer, obviamente, a região e o país, como já referi anteriormente.